Trump deu sinal verde, a Ucrânia parte para o ataque. A Casa Branca chocou o mundo com uma nova decisão. O ataque como caucasiano está próximo. Trump já decidiu o destino do Kremlin. Será que as hostilidades vão acabar até o Natal? A Rússia está em chamas, Netuno Flamingo e os pássaros de ferro saíram para caçar. Refinarias, depósitos e subestações elétricas estão sob ataque. Vou contar todos os detalhes em instantes. Olá, este é a Ucrânia Hoje. Eu sou Vitória Panchenko e estes são os últimos acontecimentos. A Ucrânia quer partir para a ofensiva. Essa declaração sensacional foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele anunciou sua conversa com Zelensky, que visitará a América em 17 de outubro, e insinuou que deverá tomar uma decisão importante durante o encontro com o presidente da Ucrânia. A Ucrânia quer ofensiva. Vou decidir, mas eles buscam ofensiva. O presidente dos Estados Unidos pediu a Vladimir Putin que pare de matar ucranianos e russos. Trump divulgou dados de que, desde o início da invasão em grande escala, a Rússia perdeu 1,5 milhão. De muitas pessoas. Drake time igual 0.5S. A Casa Branca realmente explodiu o mundo. A transferência de mísseis Tamal para a Ucrânia já está na mesa de Trump. Tudo será decidido em breve. Além disso, os Estados Unidos testarão algumas outras armas. Moscou está na zona de risco. Pânico no Kremlin. Medo e choque. Para onde as forças armadas ucranianas apontarão seus supermísseis? Assista a todos os detalhes sensacionais agora mesmo. A pergunta que sempre ficou sem resposta finalmente foi resolvida. Como a Ucrânia pode lançar Tomahawk se esses mísseis são principalmente de base naval? Esse problema não existe mais. A solução foi dada pela empresa americana de armamentos Poshoshoshoshoshoshosho Defense. Como ficou conhecido, este ano, na exposição anual de armamentos, a USA 2025, a empresa apresentou logo 3 novidades. São veículos de transporte móveis para o lançamento de mísseis de médio e longo alcance. O maior, o Shoshoshoshoshoshokamash, foi projetado para realizar ataques de Tomahawk a partir da terra. O sistema foi entregue ao Corpo de Fuzileiros Navais, que o utilizou para fins experimentais para determinar se usabilidades e sistemas semelhantes deveriam ser adicionados ao seu arsenal. A propósito, a Kamaf não é a única solução para lançar machados. Dusano. Anteriormente, os Estados Unidos apresentaram o complexo de mísseis Typhoon, que se tornou o primeiro sistema para mísseis de longo alcance dos Estados Unidos após a saída do Tratado de Mísseis de Alcance Intermediário e Curto. Como mostrou a prática, o sistema é confiável. No entanto, para as condições da guerra na Ucrânia, essa não é a melhor solução. Estes são os contêineres de lançamento Mark 41. Eles são direcionados para cima e então disparam quase da mesma forma que a partir de um submarino ou navio de guerra. E dá para ver o quanto eles são grandes e desajeitados. E seria bastante impraticável enviar essas instalações, que não existem em grande quantidade, para a Ucrânia. Para a Rússia, seria relativamente fácil rastrear esses mísseis até o local de lançamento e atacar não só o lançador, mas todo o equipamento de apoio ao redor dele. Já os sistemas Shell são uma história completamente diferente. Suas características exatas ainda não foram divulgadas. A novidade foi apresentada ao grande público apenas recentemente. No entanto, já é possível afirmar com confiança que se trata de uma instalação muito mais móvel, o que reduz drasticamente as chances de ser atingida por fogo de retaliação. Além disso, o sistema também está equipado com a capacidade de operar remotamente. É um veículo autônomo, que também pode ser controlado à distância, como em um videogame, usando um joystick especial. Nossa infantaria naval já está bem familiarizada com isso. Ele também pode ser usado como um veículo de transporte que se move em grupo. Assim, você tem um veículo líder e os outros seguem atrás dele no modo de comboio. O mais importante é que ele é móvel e possui um sistema de locomoção robusto e comprovado. Além disso, ele pode carregar várias cargas úteis ao mesmo tempo para realizar disparos a longas distâncias. Enquanto isso, as manchetes da mídia mundial já estão repletas de informações privilegiadas vindas de Washington. Por exemplo, o Financial Times escreve que a Ucrânia pode receber em breve até 50 mísseis Tomahawk. Ao mesmo tempo, a quantidade mínima supostamente considerada para envio é de algumas dezenas. Esse é um míssil que permite voar muito próximo à superfície da Terra. Ele possui um modo de escaneamento do terreno que funciona muito bem. Ela possui uma ogiva bastante grande.
quase 500 quilos. E, entre todos os mísseis que estão prontos e disponíveis atualmente na OTAN, este é o míssil mais potente, o de maior alcance e o mais poderoso. Também ficou sabido que Donald Trump confirmou o encontro planejado com Volodymyr Zelensky já para a próxima sexta-feira, 17 de outubro. O tema principal será o fornecimento de Tomahawks e seus lançadores. Considerando que o Ocidente já usou a Ucrânia mais de uma vez para testar suas armas avançadas, não está descartado que o ICMAR passe por seu primeiro teste de combate justamente sob a supervisão das Forças Armadas da Ucrânia. O principal nem é a própria arma. O principal é a plataforma que garante seu uso. É sobre isso que precisamos falar agora. Já os analistas ocidentais estão disputando para montar uma lista de possíveis alvos dos Tomahawks na Rússia. O mais ousado deles é um ataque à Ucrânia. Também estão entre os principais alvos a ponte da Crimeia e instalações militares por toda a Rússia. Vamos pegar a Odessa como exemplo de ponto de lançamento. Não é certo que os lançadores ficarão lá, mas é só como exemplo. Aqui temos 2.500 quilômetros. Isso vai muito além dos limites de Moscou. Isso cobre a parte europeia da Rússia e até mesmo Nizhny Tagil, onde fica a lendária fábrica de tanques que produz o T-72 e agora o T-90. E ainda uma enorme quantidade de outros alvos que ficarão na zona de alcance. Vale também destacar que, quanto mais avança a questão da transferência dos Tomahawks para a Ucrânia, maior fica o pânico dentro da Rússia. O que indiretamente prova que essas ameaças são demais para a defesa antiaérea russa. Desta vez, o Kremlin obrigou Lukashenko a se pronunciar publicamente. Ele já declarou que, caso os mísseis sejam entregues, começará uma guerra nuclear. No entanto, como naquela fábula do menino e os lobos, ninguém acredita mais nessas ameaças do menino bigodudo. Além disso, existe a possibilidade de cessar fogo até o Natal. Quem afirmou isso foi o deputado Yuri Kamyshuk. Ele destacou que esse cenário é possível caso haja um encontro entre Trump, Putin e Zelensky em breve. Quando essa reunião ocorre, não se sabe. Mas se isso acontecer em novembro, podemos ver o cessar-fogo até o Natal. Enquanto isso, nos altos gabinetes do exterior, decide-se o destino do Kremlin. As forças armadas da Ucrânia já estão agindo. Os passarinhos de ferro ucranianos fizeram um verdadeiro show pirotécnico infernal nos pântanos. Drones atacaram alvos militares inimigos em Saratov, Ingueus e Volgograd. Em particular, as refinarias de petróleo em Saratov foram atacadas. Moradores da cidade ouviram uma série de explosões. Sabe-se que o aeroporto local suspendeu as operações. E na região de Volgogrado, a usina elétrica de Balachovskaya foi atacada. Houve um incêndio. Como resultado da greve, vários assentamentos ficaram sem energia. Ao redor da estação? Sim, na estação. Comer. Todos. Terceiro interruptor. Aliás, pelo terceiro dia consecutivo, nada está queimando na Crimeia temporariamente ocupada. Uma espécie de dia da marmota em Feodosia. Parece que o apocalipse já chegou à Rússia. Enquanto o Tamal ainda está a caminho, a Ucrânia está lidando com o que tem em mãos. Todo dia, nas áreas pantanosas, refinarias de petróleo, instalações militares e depósitos estão pegando fogo. A artilharia balística ucraniana entrou em ação para valer. Flamingo e Netuno já estão caçando. Ataque após ataque, enxames de drones e acertos precisos. A Rússia perdeu a paz para sempre.
Veja a seguir o que mais os nossos prepararam. As consequências da guerra iniciada pela Rússia começam a voltar para seu território com drones ucranianos e mísseis de longo alcance. O Estado-Maior não nega que depois de Belgorod, até os moscovitas poderão sentir na pele o que é um apagão. Isso é Budion. À direita ali ficam o 12º e 14º. Escuridão. Deixou Budione. Escuridão. Leve Budione Stene. Encruzilhada. Metáforas não funcionam. Enquanto isso, mais duas regiões russas, as regiões de Tyumen e Sverdlovsk, introduziram restrições à venda de gasolina para uma pessoa. Não mais que 30 litros. Antes disso, a novidade no mercado afetou o território de Chabarovsk, a região de Chelyabinsk e a Crimeia ocupada. Todas essas filas e postos de gasolina vazios são por causa dos ataques diários das refinarias de petróleo. O comandante-chefe SYRSKY declarou que, em setembro, pelo programa Deepstreak, foram relatados 70 acertos no território da Federação Russa. Estamos destruindo, no país agressor, a produção de combustíveis e lubrificantes, explosivos, assim como outros componentes do complexo militar e industrial russo. Entre outras coisas, a produção de petróleo na Rússia diminuiu 21%. A intensificação e ampliação das chamadas sanções de longo alcance da Ucrânia no território russo se tornou um dos principais temas da reunião do presidente com o bloco de segurança. O armamento de longo alcance ucraniano está se tornando significativamente. Estamos constantemente trabalhando para isso e já oferecemos diversas oportunidades para a produção. Os recursos financeiros necessários, todo o apoio necessário. É preciso ampliar de forma perceptível o uso disso. Temos planos claros em relação a isso para os próximos meses. Tudo deve ser realizado. A precisão ucraniana já é visível, mas precisa ser ainda maior. É absolutamente justo que a Ucrânia responda com ataques. Ataques precisos, ao contrário da Rússia. Nós sabemos o que queremos alcançar. Claro, a paz. No momento, os portadores de sanções em território russo são os mísseis Flamingo e Neptune. A empresa Firepoin anunciou o início da produção dos primeiros no final do verão. Naquela época, também apareceu na internet o momento do lançamento do Flamingo. Os Azinters, no entanto, presumiram que estavam voando para o território da Crimeia ocupada. O jornal Velt afirmou que foram esses mísseis que destruíram a base do FSB na península. Restaram 3 mísseis, crateras com 15 metros de diâmetro. Crimeia explodiu. Crimeia. Explodiu. Ao mesmo tempo, jornalistas alemães declararam que 50 mísseis saíam da linha de produção todo mês e 200 por mês eram planejados. E agora os russos demonstraram os supostos restos de um míssil Flamingo abatido. Segundo seus dados, ele foi atingido em território russo por um sistema de mísseis Buk a uma altitude de 100 metros e a uma velocidade de 600 km por hora. Pelo número de série, os ocupantes supõem que este é o 106º projétil, produzido em setembro. Não há confirmação confiável de que o Flamingo destruiu a base dos agentes da FSB. Analistas militares acreditam que por trás dos ataques bem-sucedidos e não só desses, pode estar o próprio Netuno. Hoje, no complexo militar industrial ucraniano, já foram testadas e colocadas em produção 3 modificações dele. A 4ª está sendo preparada. Agora está em fase de testes. O Netuno de longo alcance, que chega a 1000 quilômetros. Ele está passando por testes agora. Ele já teve, digamos assim, resultados positivos. E vai continuar. Paralelamente, estão sendo resolvidas as questões para colocá-lo em produção em série. Eu acredito que essa série Netuno torna o país mais capaz, revela nosso potencial de combate. Porque nem todos os países do mundo possuem mísseis de cruzeiro, ainda mais mísseis de cruzeiro que, no futuro, serão tanto de base naval quanto terrestre, digamos assim, de diferentes alcances. Por
Por motivos óbvios, os fabricantes de armas ucranianos não divulgam muito sobre os ataques ao agressor. Mas o presidente Zelensky admitiu à imprensa que as forças de defesa até os combinam. E isso, admitem os analistas, é uma prática bem-sucedida que os ucranianos podem adotar de seu inimigo. Esse míssil, muito provavelmente, pode ser produzido em maior quantidade, mas, por outro lado, é mais barato em comparação com o de alta tecnologia, que é o míssil Neptune. E aqui existem várias combinações possíveis. Por exemplo, o míssil Neptune, por ser menos visível e mais preciso, pode ser usado para limpar o corredor e até mesmo o contrário. Por exemplo, uma série de mísseis Flamingo, que serão muito visíveis, mas muito baratos, serão usados como mísseis que desviam a atenção das forças de defesa antiaérea. O inimigo, enquanto isso, estará distraído, enquanto o míssil Neptune, menos visível, mais preciso, passará e realizará um ataque direcionado. O complexo militar industrial ucraniano já não é mais o mesmo do início da agressão russa em grande escala. A liderança político-militar do país finalmente entendeu que apenas os fabricantes de armas locais podem garantir fornecimentos estáveis de armamentos para a linha de frente. Claro, desde que haja o devido financiamento. Mas a cada dia, à medida que o céu da União Europeia é cada vez mais invadido por drones desconhecidos, europeus e escandinavos demonstram um interesse crescente não só pela experiência, mas também pela cooperação com a Ucrânia na produção de armas adequadas à realidade da guerra moderna. E o que vocês acham das declarações de Trump sobre a Ucrânia? Aguardamos seus comentários. E tem mais por vir, então fique por dentro das principais notícias e deixe seu like no vídeo. Que tenhamos um céu de paz sobre nossas cabeças.